Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eh, Vamos então para a aula 11 do terceiro bimestre. Nessa aula, nós vamos continuar nosso estudo sobre equações polinomiais do segundo grau. Até aqui, nós já trabalhamos com equações do primeiro grau e também com algumas equações do segundo grau incompletas. Hoje, o foco será reconhecer equações polinomiais do segundo grau completas. Quando eu digo reconhecer, eu não estou falando apenas de olhar para a expressão e decorar o formato. A ideia é entender de onde essa equação pode surgir, tá certo? Como que ela aparece em situações reais e como podemos identificar seus coeficientes. Também vamos observar que uma equação do segundo grau, ela pode aparecer na forma desenvolvida e também na forma fatorada. Tá? Ao longo da aula, prestem atenção principalmente em três pontos. Primeiro, quando uma equação é do segundo grau. Segundo, quando ela pode estar completa, ou seja, quando ela é completa. Terceiro, como as raízes se relacionam com a forma fatorada. Esses pontos serão importantes para as próximas aulas, e também para essa, quando avançarmos para outras estratégias de resolução. Bom, vamos lá. Nesse slide, nós temos os conteúdos e objetivos da aula. Tá? O conteúdo principal é o estudo das equações polinomiais do segundo grau, tá? Completas. Mas vamos retomar também a fatoração de expressões algébricas. Por quê? Porque ela nos ajuda a escrever uma equação de outra forma. Tá? O primeiro objetivo é utilizar a propriedade distributiva da multiplicação para obter equações polinomiais de segundo grau. Tá? O segundo objetivo é reconhecer uma equação do segundo grau completa. Para isso, nós precisamos lembrar a forma geral: ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Lembram disso? Em uma equação completa, os três coeficientes a, b e c eles são diferentes de zero. Tá? E o terceiro objetivo é verificar se um número real é solução de uma equação. Para isso, substituímos esse número no lugar do x e vemos se a igualdade fica verdadeira. Tá? E aí, por fim, o quarto objetivo é reconhecer a forma fatorada. Tá? A forma fatorada ela será importante por quê? Porque ela mostra uma relação direta entre a equação e suas raízes. Tá? Vamos começar então? Bom, para começar, vamos ler a situação apresentada no slide. Tá? A reportagem ela comenta a alta no preço dos imóveis em São Paulo e informa que o preço médio do metro quadrado chegou a R$ 11.374. Tá? Eu quero que vocês percebam que a matemática ela aparece aqui em uma situação muito concreta, ou seja, a compra de um imóvel. Tá? Quando alguém pensa em comprar uma casa, um apartamento, um terreno, não olha apenas para o preço total. Muitas vezes compara o valor do metro quadrado, a localização, o tamanho, a possibilidade de valorização, o transporte, a segurança, a distância do trabalho e outros fatores. Tá? A pergunta do slide é a seguinte: é, o que você levaria em consideração na hora de comprar um imóvel em São Paulo? Então pensem nisso por alguns minutos, tá? Não precisa haver uma única resposta correta. A intenção é perceber que uma decisão como essa envolve leitura de informações, comparação de valores e interpretação de medidas. Tá? Depois dessa reflexão, nós vamos usar uma situação parecida para chegar a uma equação do segundo grau completa. Tá? Pensem nisso e a gente já vem com a solução. Pensaram? Então vamos lá para uma situação parecida com essa. O seu Joaquim ele está preocupado
com a alta do preço de imóveis, tá? Então ele resolveu deixar a capital paulista e comprar um terreno em Ribeirão Preto, onde o metro quadrado custa em média 4.895, tá? No processo de procura, ele viu a seguinte placa de venda, tá? Eh, o terreno tem formato retangular e sua área é de 600 metros quadrados. O comprimento é de 10 metros a mais que a largura, tá? Vamos lá, então, vamos olhar para essa situação do senhor Joaquim, né? Então, ele ficou preocupado com a alta dos imóveis na capital paulista e resolveu procurar um terreno em Ribeirão Preto, tá? No enunciado aparecem duas informações importantes: o preço médio do metro quadrado em Ribeirão Preto, que é de R$ 4.895, e o terreno tem um formato retangular com área de 600 metros quadrados. Além disso, o problema informa que o comprimento tem 10 metros a mais que a largura, tá? E essa frase é essencial, tá? Ela relaciona uma medida com a outra, tá? Se eu souber a largura, o comprimento, né, será essa largura mais 10 metros, tá? Então a primeira pergunta que se pretende responder é se conseguimos encontrar as dimensões sem usar a expressão algébrica. Sim, nós podemos tentar por tentativa e erro, né? A segunda pergunta, ela pede uma comparação de valores eh, eh, por exemplo, quanto esse terreno custaria em São Paulo e quanto custaria em Ribeirão Preto. Então, vamos pensar rapidamente, e tentar resolver isso, né? Tentem pensar em dois números que multiplicados resultem em 600, tá? E que tenham uma diferença de 10 metros. Depois, vamos organizar essa ideia num quadro, tá? Numa tabela. Vamos lá. Aí ficou dessa maneira, tá? Vamos observar a resolução por tentativa e erro, tá? Como a área do retângulo é dada por uma largura vezes o comprimento, nós precisamos encontrar dois números cuja multiplicação seja 600. Tá? Além disso, o comprimento precisa ter 10 metros a mais que a largura. Então, por exemplo, se a largura fosse 10 metros, o comprimento seria 20 metros. A área seria 10 vezes 20, que dá 200 metros quadrados. Tá? Ainda não serve, por quê? Porque precisamos de 600. Tá? Se a largura fosse 20 metros, o comprimento seria 30 metros. A área seria 20 vezes 30, que dá 600 metros quadrados. Então, essa opção atende a duas condições. A área é 600 e o comprimento é 10 metros maior que a largura. Se a largura fosse, por exemplo, né, a gente achou, né, mas se a largura fosse 30 metros, o comprimento seria 40 metros. A área seria 30 vezes 40, que dá 1.200 metros quadrados. Tá? Então, passou do valor desejado. Portanto, as dimensões são 20 metros e 30 metros. Agora, vamos calcular os valores em São Paulo, por exemplo. Em São Paulo, usamos 600 vezes 11.000 R$ 370. Isso resulta em 6.824.400 reais, tá? Em Ribeirão Preto, usamos 600 vezes R$ 4.895. Isso resulta em 2.937.000 reais. Então, percebam, o mesmo terreno, com a mesma área, teria valores muito diferentes dependendo do preço do metro quadrado, tá? Bacana, né? Beleza, então está aqui a solução, as dimensões, né, e o cálculo em cada uma das áreas, tá? Agora vamos pensar de outra maneira, tá? Em vez de testar valores, vamos representar a largura por uma letra, tá? E vamos chamar a largura de x, tá? Então, eu tenho aqui o exemplo do meu terreno, 600 metros quadrados, tenho o x, tá? E tenho o x mais 10. Beleza. Se a largura é x e o comprimento tem 10 metros a mais, então o comprimento é x mais 10. Tá? Faz sentido, não faz? Como a área de um retângulo é largura vezes comprimento, escrevemos x vezes, abre parênteses, x mais 10,
fecha parênteses, igual a 600. Então, aplicando a propriedade distributiva, nós fazemos x vezes x, que resulta em x ao quadrado, e x vezes 10, que resulta em 10x. Tá? E tudo isso é igual a 600. Tá? Então, para escrever na forma geral de uma equação de segundo grau, nós deixamos tudo no primeiro membro, tá? Ou seja, à esquerda, e zero no segundo membro. Tá? Assim, subtraímos 600 dos dois lados e obtemos x ao quadrado mais 10x menos 600 é igual a zero. Tá bom? Então, essa equação é do segundo grau completa. Por quê? Porque aparece o termo com x ao quadrado, aparece o termo com x e aparece o termo independente, tá? Que é o número sem o x. Na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, nós temos 1, b igual a 10 e c igual a menos 600. Tá? Agora, vamos verificar se 20 é raiz dessa equação. Para isso, nós substituímos o x por 20, tá? 20 ao quadrado mais 10 vezes 20 menos 600, que dá 400 mais 200 menos 600, que é igual a zero. Então, 20 é raiz da equação, tá certo? Beleza, então. Então, vamos para outro probleminha aqui. Dada a equação 2x² menos 4x mais 3 igual a zero, pode-se afirmar que o coeficiente x é 3. Agora, vamos para uma pausa rápida, tá? Parem e pensem, tá? Pausem o vídeo e pensem, tá? A afirmação diz, dada a equação 2x² menos 4x mais 3 igual a zero, pode-se afirmar que o coeficiente é 3? Antes de responder, lembre-se da forma geral. Ax² mais bx mais cx é igual a zero. Tá? O coeficiente de x é o número que acompanha o x de primeiro grau. Não é um número que está sozinho e não é um número que acompanha o x². Tá? Observem com calma em 2x² menos 4x mais 3 igual a zero. Qual número acompanha o x? Pensem por um minuto e escolham verdadeiro ou falso. Tá? A resposta correta é falso. Tá? Vamos comparar a forma geral? Ax² mais bx mais c igual a zero. Tá? Na equação 2x² menos 4x mais 3 igual a zero, o coeficiente a é 2, porque acompanha x ao quadrado. O coeficiente b é menos 4, porque acompanha o x. O coeficiente c é 3, porque é o termo independente. Ou seja, o número que aparece sem o x é o termo independente, tá? Então, a afirmação dizia que o coeficiente x era 3, mas 3 é o termo independente, tá? O coeficiente de x é menos 4. Esse cuidado é muito importante, né? Qual o sinal de menos aparece antes do número? Tá? Ele faz parte do coeficiente, portanto, não dizemos que b é 4, dizemos que b é menos 4, tá certo? Entenderam? Dúvidas? Deixem nos comentários, por favor. Agora, vamos olhar para a resolução por fatoração, tá? Como que ela vai funcionar? A equação do terreno, né, era x² mais 10x menos 600 igual a zero. Tá? Olhando agora sob a perspectiva da fatoração. Tá? A ideia da fatoração é escrever essa expressão como um produto de dois fatores. Tá? Então, no slide, a expressão é reorganizada para aparecer o x² mais 30x menos 20x menos 600 igual a zero. Observem que, observem que
o 30x menos 20x continua sendo 10x. Então, não mudamos o valor da expressão, apenas reescrevemos ou escrevemos de forma que ajuda a fatorar. Tá? E aí, agrupamos os termos, nós conseguimos chegar à forma, abre parênteses, x mais 30, fecha parênteses. Tá? Vezes, abre parênteses, x menos 20, fecha parênteses, igual a zero, tá certo? Agora, usamos uma propriedade importante. Se o produto de dois fatores é zero, tá? Vamos lá. Se o produto de dois fatores é zero, pelo menos um dos fatores precisa ser zero. Então, temos duas possibilidades. Primeira, x mais 30 é igual a zero. Nesse caso, x seria menos 30. Matematicamente, esse valor é uma raiz da equação, mas no problema do terreno ele não serve, porque a largura negativa não faz sentido. Segunda, x menos 20 igual a zero. Nesse caso, o x é igual a zero. Tá? Esse valor serve para a largura do terreno. Tá? Aqui aparece uma ideia importante. A equação ela pode ter raízes matemáticas, mas o contexto do problema pode fazer com que apenas uma delas seja a solução aceitável. Tá certo? Então, x mais 30 é igual a zero, x é igual a menos 30, é descartado. Tá? Medida negativa não faz sentido. Tá? O que faz sentido, então, a medida válida é a de 20 metros. Tá ok? Beleza, então. Vamos lá. Agora, esse slide ele reforça exatamente essa diferença entre raiz da equação e solução do problema. A raiz x ao quadrado mais 10x menos 600 igual a zero tem duas raízes. Tá? X igual a equação x ao quadrado, né, mais 10x menos 600 igual a zero tem duas raízes. X igual a 20 e x igual a menos 30. Tá? Então, as duas raízes, as duas são raízes, por quê? Porque quando substituímos esses valores na equação, a igualdade fica verdadeira. Tá? A questão é, para x igual a 20, nós fazemos 20 ao quadrado mais 10 vezes 20 menos 600. Isso resulta em 400 mais 200 menos 600, que é zero. Tá? Para x igual a menos 30, fazemos 30 ao quadrado, tá? Mais 10 vezes menos 30, menos 60. Tá? O quadrado de menos 30 é 900. Depois, temos 300 e menos 600. Então, 900 menos 300 menos 600 também é zero. Tá? Portanto, os dois valores são raízes da equação. Mas no contexto do terreno, o x ele representa uma largura. Tá? E largura não pode ser negativa. Tá bom? Então, por isso, x é igual a menos 30, né? Esse valor é descartado. Né? E x igual a 20 é mantida válida. Tá? Então, essa interpretação do resultado é tão importante quanto a conta. Tá bom? Se ainda assim não entenderam, por favor, fiquem à vontade nos comentários. Eu reviso o que for necessário. Tá? Beleza. Vamos na prática aqui. Escreva a equação a seguir na forma geral ax² mais bx mais c igual a zero. Identifique os coeficientes a, b e c. Então, vamos praticar agora. A atividade pede o quê? Ela pede que a gente escreva cada equação na forma geral. Ax² mais bx mais c igual a zero e identifique identifiquemos os coeficientes a, b, c. A primeira equação é, abre parênteses, x mais 4, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, x menos 3, fecha parênteses, igual a zero. Tá? Então, para chegar na forma geral, nós vamos desenvolver o produto usando o quê? Usando a propriedade distributiva. Tá certo?
tá? A segunda equação é 3 vezes x, abre parênteses, x menos 2 igual a menos 17. Nesse caso, além de desenvolver o produto, nós precisamos deixar todos os termos no primeiro membro e zero no segundo membro. Tá? Então, façam com calma. O foco não é apenas achar a resposta, mas perceber o caminho. Tá? Desenvolver, organizar os termos e comparar com ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá? Tentem fazer, a gente já vem com a solução. Bom, vamos corrigir primeiro a atividade 1. Tá? Na primeira equação, nós temos, abre parênteses, x mais 4, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, x menos 3, igual a zero. Tá? Aplicando a propriedade distributiva, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu pôr o apontador aqui para facilitar. Tá? Nós vamos fazer o seguinte. Como que é a propriedade distributiva? Eu vou multiplicar x vezes x, depois x vezes menos 3, depois 4 vezes x, depois 4 vezes menos 3, tá? Então, resulta x vezes x igual a x quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Mais o quê? Mais 4x, que é o 4 vezes x, e menos 12, que é 4 vezes menos 3. Tudo isso igual a zero. Tá? Então, aí eu tenho que x quadrado mais x menos 12 é igual a zero. Por que que aqui ficou só o mais x? Porque eu tenho 4x menos 3x. Então, ficou só um x aqui, tá? Então, quando é um x, eu ponho só o x, tá? Tudo isso igual a zero, tá? Então, eu tenho 1x mais 1x menos 12x igual a zero. Tá? Comparando com a forma geral, conclui-se que os coeficientes são a é igual a 1, b igual a 1 e c igual a menos 12. Tá? Vamos resolver agora a segunda situação. A segunda situação ela me fala aqui, ó, 3x, abre parênteses, x menos 2 igual a menos 17. Tá? Então, eu tenho aqui 3x quadrado, tá certo? Vou fazer a distributiva também. 3x vezes x é igual a 3x quadrado. 3x vezes menos 2 é igual a menos 6x, que é igual a menos 17. Tá? Vou igualar tudo isso a zero. Então, eu vou trazer o 17 para cá e vou transformá-lo em positivo. Tá? Afinal de contas, ele passou para esse lado aqui e a igualdade é zero. Comparando com a forma geral, eu já tenho aqui a solução. Ou seja, o meu A refere-se ao 3, o meu B refere-se ao menos 6 e o meu C refere-se ao 17. Tá ok? Tranquilo, né, galera? O que vocês acharam? Tá? Então, observe novamente, o sinal faz parte do coeficiente, por isso que o B é menos 6. Tá? Beleza, então, vamos para outra atividade prática aqui. Tá? Agora, a atividade é o seguinte, agora temos uma equação, tá? De reconhecimento. Tá? A pergunta é, qual alternativa apresenta uma equação do segundo grau completa? Para responder, nós precisamos usar dois critérios. Tá? Primeiro, ela precisa ser do segundo grau, ou seja, o maior expoente da incógnita precisa ser 2. Tá? Segundo, ela precisa ser completa, ou seja, precisa ter três termos. O termo com x ao quadrado, o termo com x e o termo independente. Todos diferentes de zero, tá? Depois da simplificação. Então, leiam as alternativas com atenção. Cuidado com a alternativa que tem x ao cubo, tá? Porque x ao cubo transforma a equação em terceiro grau. Tá? Então, cuidado com a alternativa em que os termos com x ao quadrado podem se cancelar. Tá? Então, tentem responder sem olhar a resolução. Tá? Depois vamos analisar item por item.
tá bom? Pensem, pausem o vídeo, escrevam no caderno, façam a atividade e aí depois retomem o vídeo para a gente ver a resposta, tá ok? Beleza, então, vamos retomar com as alternativas antes de ver a solução completa, tá? Na alternativa A, aparece um termo com x ao cubo, tá? Quando aparece o x ao cubo, ele não é cancelado. A equação não é do segundo grau, ela é do terceiro grau, tá certo? Na alternativa B, a expressão ela pode ser reorganizada como 9x ao quadrado menos 5x mais 5 igual a zero. Então, o termo x ao quadrado, o termo x e o termo independente, né, todos os coeficientes são diferentes de zero. Tá? Então, essa é uma candidata forte a ser a alternativa correta, né? Na alternativa C, nós temos apenas 6x mais 9 igual a zero. Então, não há o x ao quadrado. Então, é uma equação de primeiro grau. E na alternativa D, nós temos 8x ao quadrado menos 2x, 10x menos 8x ao quadrado igual a zero. Os termos 8x ao quadrado e menos 8x ao quadrado, eles se cancelam, né? Então, sobra uma equação de primeiro grau. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Tá? Vamos para a resolução disso? Tá? Vamos analisar item a item. Tá? A alternativa A, a equação é 2x ao quadrado menos 7x mais 3x ao quadrado ao cubo, né, igual a zero. Como o maior expoente da incógnita é 3, ela é uma equação de terceiro grau. Tá certo? Beleza, então. Então, resolvido isso. A alternativa B, nós temos 5 menos 5x mais 3x ao quadrado igual a zero. Tá? Nós podemos reorganizar na forma usual, colocando o primeiro termo de segundo grau, 9x ao quadrado menos 5x mais 5 igual a zero. Assim, nós podemos, nós podemos Assim, nós podemos reorganizar da forma usual, né? Podemos reorganizar da forma usual, colocando o primeiro termo maior, de maior grau, tá? Então, fica 9x ao quadrado menos 5x mais 5 igual a zero, tá certo? Beleza, então. Vamos para a seguinte, então. Na alternativa C, o 6x mais 9 é igual a zero, tá certo? Então, não existe o termo x ao quadrado, que representa a equação de segundo grau. Tá? E na alternativa D, os termos com x ao quadrado eles se anulam. Né? 8x ao quadrado menos 8x ao quadrado é zero. Né? Então, sobra 2x menos 10 igual a zero, que também é uma equação de primeiro grau. Tá? Assim, confirmamos que a resposta correta é a alternativa B. Beleza? Vamos lá para mais uma atividade prática. Agora, a atividade 3, ela pede duas coisas ao mesmo tempo. Encontrar a forma geral e encontrar as raízes da equação fatorada. Tá? A equação, ela é a seguinte, ó. Abre parênteses, x menos 5 vezes abre parênteses, x menos 5, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, x mais 2, fecha parênteses, igual a zero. Tá? Para encontrar a forma geral, nós precisamos desenvolver o produto usando a propriedade distributiva. A gente já fez isso antes, tá? É simples, tá? Então, só vamos fazer isso de novo, tá? Para encontrar as raízes, nós podemos usar a própria forma fatorada, tá? Se o produto de dois fatores é zero, então x menos 5 pode ser zero ou x mais 2 pode ser zero. Tá? Leiam as alternativas com atenção. Algumas alternativas têm erro na forma geral, outras têm erro nas raízes. O ideal é fazer a conta antes de escolher, tá? E aí a gente já vem com a solução.
Ah lá, vamos pensar junto antes da resolução completa, tá? A forma fatorada já mostra duas possibilidades, tá? Se x menos 5 é igual a zero, então x é igual a 5. Se x mais 2 é igual a zero, então x é igual a menos 2. Portanto, as raízes devem ser 5 e menos 2. Agora, nós precisamos conferir a forma geral. Desenvolvendo mentalmente, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes 2 dá 2x. Menos 5 vezes x dá menos 5x. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Aí, juntando os termos semelhantes, nós temos 2x menos 5x dá menos 3x. Tá? Então, a forma geral ela deve ser ao quadrado, x ao quadrado menos 3x menos 10 igual a zero, tá certo? Então, a alternativa que traz a forma geral e essas raízes é a alternativa A, tá? Vamos lá ver a solução de uma outra forma, tá? Vamos registrar a solução da atividade 3, tá? Nós partimos de abre parênteses, né? X menos 5, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, x mais 2 igual a zero. Então, temos x ao quadrado, fazendo distributiva, tá? X ao quadrado mais x ao quadrado, mais 2x, tá? Menos 5x, menos 10 igual a zero. Portanto, x ao quadrado menos 3x, que é 2x menos 5x, tá? Menos 10 é igual a zero. Tá? Na forma fatorada, nós temos que x menos 5 é igual a zero, portanto, x é igual a 5. Ou x mais 2 é igual a zero, portanto, x é igual a menos 2. Tá? Logo, as raízes são 5 e menos 2. Tá? Vamos verificar substituindo as raízes na equação geral? Tá? Então, fica assim, ó, x² menos 3x menos 10 igual a zero. Então, x² menos 3x, 3 vezes 5 menos 10 é igual a zero. Então, 25 menos 15 menos 10 é igual a zero. Então, zero é igual a zero. Tá certo? Entenderam, galera? Qualquer dúvida, deixem nos comentários aí e a gente esclarece, tá? Beleza, então. Vamos agora para uma outra atividade prática. Tá? Identifique os coeficientes de uma equação de segundo grau completa, cujas raízes são 3 e 4. Agora, a atividade ela muda o caminho um pouco. Né? Em vez de recebermos a equação pronta, nós recebemos as raízes 3 e 4 e aí a pergunta pede os coeficientes de uma equação de segundo grau completa que tenha essas raízes. Para montar uma equação a partir das raízes, nós usamos a forma fatorada. Se as raízes são 3 e 4, os fatores correspondentes são x menos 3 e x menos 4. Tá? Então, podemos escrever, abre parênteses, x menos 3, fecha parênteses, abre parênteses, x menos 4, fecha parênteses. Tá? Beleza? Depois disso, nós precisamos desenvolver o produto, comparar a forma geral, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Façam a distributiva com calma, identifiquem os coeficientes, beleza? E aí a gente já vem com a resolução. Olha lá, como que fica então, né? Se 3 e 4 são raízes, a equação pode assumir a forma fatorada, tá? Como que fica a forma fatorada? Fica aqui, ó. X menos 3 vezes x menos 4 igual a zero. Fazendo a distributiva, sobra x² menos 3x menos 4x mais 12x. Resolvendo isso, fica x² menos 7x mais 12 igual a zero. Comparando a forma geral, nós temos que o a é igual a 1, o b é igual a menos 7 e o c é igual a 12. Tá certo? E aí, para a gente encerrar, galera, tá? A equação
menos 10x ao quadrado mais 18x igual a zero é uma equação de segundo grau completa? Obviamente que não, né, galera? Primeiro, ela é do segundo grau? Sim, porque aparece o termo com x ao quadrado. E o maior expoente da incógnita é 2. Agora, ela é completa? Para ser completa, ela precisa ter a forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Com a, b, c diferentes de zero. Então, nessa equação, nós temos a igual a menos 10 e b igual a 18, mas não aparece o termo independente. Então, isso significa que c é igual a zero. Como c é igual a zero, ela não é uma equação do segundo grau completa. Ela é uma equação do segundo grau incompleta, do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, a resposta é não. Ela não é completa porque falta o termo independente. Tá bom, galera? Por hoje é só. Espero vocês na próxima aula e fico à disposição para dúvidas e sugestões.